Dou graças a Deus por mais uma feliz oportunidade de estar junto com vocês, para nós estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. E eu louvo a Deus por sua presença, pela sua vida, porque se não fosse a sua presença, se não for a sua participação, o seu like, os seus comentários, nós não poderíamos prosseguir com esse trabalho. E a lição que nós iremos debater no dia de hoje, que será uma lição que será abordada no dia 20 de agosto de 2023, a lição de número 8, ela traz o título Transgênero. Que transrealidade é essa? Então é sobre esse assunto que nós vamos falar nesses minutos que seguem. Espero que vocês permaneçam aí, que você dê o seu comentário, dê a sua opinião, fiquem à vontade, porque isso só vai enriquecer o nosso canal, o nosso trabalho. Então, como nós já falamos, essa lição que será ministrada no domingo do dia 20 de agosto, ela será abordada por todas as igrejas das Assembleias de Deus, vinculada à Convenção Geral das Assembleias de Deus, CGADB, em todo o Brasil e em alguns países, e também por outras igrejas que adquirem a revista editada pela CPAD. Portanto, diletos irmãos e amigos, o texto básico da lição, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala o seguinte: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A verdade prática nos ensina: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, vocês já observam que nós estamos tratando de uma lição, eu posso dizer, chocante para alguns movimentos, para alguns grupos, para algumas militâncias, para algumas igrejas, para algumas pessoas individualmente, mas nós não podemos fugir da palavra de Deus, porque a mesma é a nossa única regra de fé e prática. Os textos que nós iremos citar aqui, ela vai justamente de encontro a alguns movimentos, mas ela está embasada na palavra de Deus. Nós não podemos nos calar, porque a igreja ela foi colocada no mundo com esse propósito: combater o erro, combater o pecado, divulgar a palavra de Deus, anunciar a Cristo como o único Senhor e Salvador de todo o universo. Então, a nossa lição ela tem como texto bíblico básico o que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e também os versículos 18 a 25, que narra justamente a criação, a forma excelente, magnífica que Deus criou a raça humana e também como ele constituiu esses seres iniciais. E lendo aqui alguns versículos para vocês meditar, o versículo 7 diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso é muito profundo, isso é muito lindo. Em outra oportunidade nós iremos abordar sobre esses assuntos de forma mais detalhada e separadamente, porque ficaria muito longo o nosso encontro se nós formos analisar, pesquisar versículo por versículo. Então nós vamos fazer um resumo geral, se bem que nós já temos outros vídeos que se baseia
nessa palavra no livro de Gênesis. E recentemente nós temos editado um vídeo que traz o título Deus fez homem e mulher. E em outro vídeo vocês podem procurar na playlist, e fala sobre a nudez de Adão e Eva e outros mais, que vocês vão justamente estudar para meditação, para maior enriquecimento da sua vida espiritual. A lição está baseada em 3 tópicos. O primeiro diz o seguinte: compreendendo o pensamento da transgeneridade. O segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero. E o terceiro diz o seguinte: efeitos da ideologia transgênero. Observa que nós vamos ser bastante sucinto, mas bastante claro. Espero que sirva de orientação para algumas pessoas, para você, estudante da Escola Bíblica Dominical, você aluno, você professor, que a mesma possa acrescentar alguma coisa para que vocês possam debater em sala de aula no domingo já mencionado. O primeiro tópico, o item 1 da lição, que fala compreendendo o pensamento da transgeneridade, e o subtópico 1 diz identidade de gênero. Ora, sem muitos rodeios, nós já sabemos, nós crentes evangélicos, nascidos de novo, porque não basta ser evangélico, não basta ter o nome de uma igreja, é preciso que você aceite, admita que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante. Esta palavra de Deus não erra. Então não vai adiantar, porque o que acontece com algumas militâncias, com alguns movimentos, é que por chocar alguns textos da palavra de Deus, eles vão tentar reeditar a Bíblia e vão tirar justamente os textos que condenam essa prática ou a prática deles, para que eles possam trabalhar, agir de forma livremente e ninguém vai encontrar nenhuma oposição. A Bíblia, a palavra de Deus, é a grande oposição ao erro e ao pecado. Então, seguindo o que diz aqui, o gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Nós já descrevemos isso em outro vídeo, com mais detalhe. Eu gostaria que vocês vissem. Deus fez homem e mulher. Está aí na descrição do nosso trabalho. Então, não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura, não pelas características biológicas do sexo. Agora observa, os dois sexos eles são bem definidos. Primeiro, porque a Bíblia afirma: Deus fez homem e fez mulher. Deus não criou um terceiro sexo. Deus não criou um sexo neutro. Deus fez homem e fez mulher de forma bem definida. As características primárias e secundárias denunciam, evidentemente, essa diferença. A forma externa e interna desses dois seres já identifica. Quando nós observamos de forma externa o biotipo, o formato das pessoas,
já se identifica quem é homem e quem é mulher. Embora eles tentem modificar, alterar o comportamento, alterar também a anatomia exterior, mas não adianta, as marcas ficam, logo se identificam. Não adianta forçar aquilo que Deus já fez e já definiu. Isto é a grande realidade. Então, na forma externa, nós já sabemos que homem e mulher, eles são diferentes, eles têm sexo diferente, tanto interno como externo. As genitálias do homem e da mulher são diferentes externamente e internamente também. Vocês sabem que a mulher tem óvulo, tem ovário, o homem não tem. Então, biologicamente falando, geneticamente falando, nós sabemos que as células do homem, as células sexuais, masculina e feminina, são diferentes. Isso aí eles não conseguem modificar, não conseguem alterar. Portanto, os pares de cromossomos sexuais da mulher, ou seja, ela tem um par de cromossomo XX. No homem, eles têm um cromossomo X e um cromossomo Y. E o homem, a ciência, a tecnologia não vai conseguir alterar essa formação. De igual modo, do mesmo modo também, os hormônios masculinos e femininos são diferentes. E por conta desses hormônios é que se apresenta as características primárias e secundárias também de forma diferente. Então, não vai adiantar dizer que não é o sexo, ou seja, a parte exterior, que vai identificar, ou seja, o exterior, o formato do ser humano não identifica o sexo. Isto é uma aberração, não somente científica, mas também bíblica, mas também teológica. E a lição, ela argumenta justamente sobre esse assunto. No item 2, ou subitem 2, o comentarista fala o seguinte: cisgênero e transgênero. O que é isso? Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgêneros. Cisgênero se refere a pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo do nascimento. Ou seja, o ser humano, ele nasce homem ou nasce mulher. E quando se aceita isso, quando se admite isso, quando se reconhece isso, então estamos tratando de um cisgênero. E conforme diz aqui, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculino, que se reconhece homem. Transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, o indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Então, isso aí é um movimento, é um dos movimentos, isso aqui é o mais conhecido, é o mais lógico, é o mais divulgado. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Resumindo, para ser mais claro, o que esses movimentos dizem e o que essas militâncias afirmam é que pessoas, ele pode ter nascido no corpo errado. Um homem nasceu num corpo feminino, ou vice-versa.
Eu chamaria isso de crise de identidade. Eu chamaria isso de um transtorno. Alguém vai se chocar, mas se você chocar, pode dizer, pode escrever aí no seu comentário o nível, o grau de que você se chocou. Mas eu não posso negar uma grande realidade bíblica. Se alguém tem um corpo de homem e se sente mulher, é porque ele está sofrendo uma crise de identidade. Porque Deus não te fez assim. É um transtorno. Homem é homem e mulher é mulher. E se alguém nasce com esse transtorno, então eu sugeria que você procurasse um psicólogo para receber as devidas orientações. Um psicólogo que conheça a palavra de Deus. É bom frisar isso, né? Porque se ele não conhecer, ele vai concordar com você, lamentavelmente. Mas a palavra de Deus é tão clara e tão real. Ora, o homem, Deus abomina, Deus condena veementemente esse tipo de relacionamento. O homem se achar mulher, a mulher se achar homem, e não somente no Velho Testamento, mas no Novo Testamento existem recomendações claras de que esse comportamento abomina a Deus. Quando nós lemos lá em Levítico capítulo 20 e os versículos 13, eu vou ler aqui. Quando também um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fazem abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Ou a questão naquela época era tão grave, era tão séria, porque a punição seria, a pena capital seria a morte. A pena de morte, que é a pena máxima que existia em Israel e que ainda hoje existe em alguns países, até em alguns estados dos Estados Unidos também há a pena de morte. Então, naquela época, existia claramente esse tipo de comportamento de justiça. Alguns pecados eles achavam tão grave, tão sério, que pagava com a morte. Não somente esse que eu citei, porque também havia punição para todo tipo de pecado. É bom frisar isso. A idolatria, a feitiçaria também pagava com a morte. Era obrigatório também que os filhos fossem obedientes aos seus pais. Eles seriam açoitados. Que os filhos fossem obedientes aos mais velhos. Que os filhos honrassem ao seu pai e à sua mãe, independente de quem seja o seu pai ou a sua mãe, o respeito, a honra. E por sinal eu falo isso porque eu me lembrei que hoje é Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais do mundo inteiro, do Brasil, e que você tenha saúde, que você tenha paz e que você tenha filhos abençoados. Bom, seguindo também o que nós estamos falando no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, abordando esse assunto. Ele também condenou esse comportamento. Eu vou ler aqui, em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, os versículos 26, todo o contexto está abordando a prática de erros, de um modo geral. Adoração a Deus, reconhecimento de Deus como o único Senhor e única autoridade, único merecedor de toda glória e toda honra. E, de igual modo, ele aborda para todas as criaturas que não vá de encontro à criação, não vá de encontro àquilo que Deus determinou, porque nós estamos tratando com Deus soberano e, uma vez que ele trabalhou dessa forma, então nós devemos respeitar e nunca questionar Deus. Então o apóstolo Paulo
aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. A palavra de Deus, ela é inquestionável. No item 3, transgêneros e transexualidade, é o que nós já observamos, então isso vai de encontro à palavra de Deus. Quando você tem um sexo e tenta modificar, alterar a natureza por meio de cirurgia ou de qualquer outra forma, isso agride não somente ao seu próprio corpo, mutilando, como também agride aos princípios divinos. Diz aqui a lição: para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto; homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero; bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros; assexual, quando inexiste atração por gênero algum; pansexual, quando a atração não depende de gênero. Então vocês veem essas classificações que eles pregam, que eles divulgam. Então o homossexual, atração pelo mesmo sexo; hetero, sexo oposto; bi, tanto faz um como o outro, homem ou mulher, atração pelos dois. O pansexual, como a palavra já disse, pan é total, universal, geral, ele sente atração por qualquer coisa, até por animais. Tudo é válido para eles. Aí, de antemão, você já percebe que a Bíblia, que é clara e que é contundente, ela condena essa prática, esse comportamento. Só uma pessoa que não tem um temor de Deus é que defende um princípio diabólico deste. Um princípio maligno que estão divulgando. As pessoas que divulgam isso não conhecem a Deus. E embora fale do nome de Deus e embora tenha até uma religião, já vejo até pessoas evangélicas defender essas práticas. Então eles não leem a Bíblia, ou não analisam corretamente. Não tem nem o que argumentar, é só ler. Porque há questões que nós temos que interpretar, temos que fazer um estudo, fazer uma exegese para saber o que está nas entrelinhas. Mas há casos tão simples, tão claro, que basta ler. Isso não tem como fazer arrumadinho. E por não poder fazer arrumadinho, é justamente por isso que eles querem tirar. O texto bíblico que vai de encontro ao seu pensamento, eles vão eliminar da Bíblia. E vão reescrever a inteligência artificial, vai criar uma nova Bíblia. Jesus está voltando. Fica atento. O item 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Muitas coisas nós já abordamos anteriormente, já antecipamos. Do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Essa palavra Adamá quer dizer pó. Então o homem foi criado do pó, do barro vermelho, tanto é que a palavra Adão, ela pode significar vermelho, ela tem a mesma raiz da palavra pó. Pó é Adamá, Adamá
é justamente tem a raiz da palavra Adão, que significa gênero humano, e diz aqui o comentarista que o Senhor ratificou. Desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, 2 imateriais, espírito e alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23. E Hebreus 4 e 12. Vocês anotem. Deste modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O gênero deste corpo é definido pelo sexo, da criação geneticamente determinada ou predeterminada por Deus, homem e mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino e o XX determina o sexo feminino, que nós já abordamos isso, então eles são diferentes em todos os aspectos. O que eu acho interessante é que em todos os sentidos, em todos mesmo, homem e mulher são diferentes. Todos. Até no cérebro, até na fisiologia. Não é somente a anatomia, não. O funcionamento do organismo da mulher não é igual ao funcionamento do organismo do homem. A ciência médica comprova e atesta isso. Interessante que na língua hebraica é tão marcante a diferença entre os dois sexos, porque algumas terminações verbais, alguns sufixos de algumas palavras, ela muda quando é a mulher falando. O homem fala de um jeito, a mulher fala do outro. Então, logo, se alguém escreve algo, ainda que ela não fale ou que não veja a pessoa, a gente sabe se foi uma mulher que escreveu ou foi um homem pelos sufixos de alguns verbos ou de algumas palavras. Agora, infelizmente, lá em Israel, o movimento, a militância desta causa é tão forte, mas não tem como diferenciar, nem mesmo na fala, quem é mulher e quem é homem. Ou seja, não tem como esconder, não tem como negar, porque até no falar, eles sabem. É por isso que quando a gente lê o livro de Cantares de Salomão, essa belíssima poesia, a gente identifica lá no original, na língua hebraica, quando é que o homem está falando e quando é que a mulher está falando, porque ali trata-se de um diálogo entre marido e mulher. Aí a gente sabe a resposta do marido e da mulher pela forma como eles escrevem. São diferentes. Então, não há condições de negar jamais. O item 3, efeitos da ideologia transgênero. Subitem 1 da nossa lição, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. Gênesis 2 e 24. Marcos 19, 5. Ou melhor, Mateus. E em Marcos é 4 e 7. Efésios 5 e 31. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica, que por sinal, o mundo caído, o mundo maligno, ele trabalha justamente para desconstruir tudo que Deus determinou, tudo que Deus criou. A desconstrução da família,
a desconstrução dos valores morais, a desconstrução dos valores éticos. Então, eles fazem ferrenha oposição ao que é divino. E vocês podem ficar certos que hoje nós ainda estamos com a liberdade de abordar esse assunto para todo mundo. Mas virá momento que vai ser totalmente proibido, negado qualquer acesso às Escrituras e também qualquer forma de divulgação da mesma e qualquer oposição à pregação dessas militâncias malignas. Porque vocês já percebem que a negação já existe. Vocês já percebem que a oposição já existe. Mas nós ainda temos algumas leis que nos dão a liberdade de expressão, muito embora cada vez mais eles estão diminuindo essa liberdade, e os motivos são vastos. As pregações que eles fazem, os argumentos são até interessantes e bonitos. Não pode discriminar, não pode fazer discurso de ódio, etc, etc. Então, qualquer coisa, eles podem encaixar nesses dois itens. Discriminação, discurso de ódio. Aí não se pode falar. Aí não se pode dizer que macho é macho e fêmea é fêmea. Porque aí está discriminando. Mas a liberdade de pensamento ainda existe. Você pode pensar que você é homem, mas pensa como mulher. Tudo bem, é liberdade sua. Mas também as pessoas têm o direito de dizer que não concorda com isso. Embora respeite. Porque Deus ama todas as criaturas. Deus ama o ser humano. E Deus quer salvar a todos. Porque pecado é pecado. Eu quero só frisar isso. Porque alguém uma vez questionou o seguinte: vocês batem com tanta veemência sobre o homossexualismo e esses movimentos, mas odiar o irmão é pecado também. Perseguir também é pecado. É sim. Aí eu concordei plenamente. É pecado o adultério, é pecado o roubo, é pecado o assassinato, é pecado odiar o irmão. Isto é pecado. Agora, por que é que a igreja ela combate com mais veemência esse assunto que nós estamos abordando? A razão é simples. Contra a perseguição, ao ódio, à falta de perdão, ao adultério e ao roubo, não tem nenhuma militância defendendo isso. Mas para isso sim. Infelizmente. Esta é a grande realidade, infelizmente. E como diz aqui no item 3, no subitem, que é uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo de doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusa os héteros de preconceituosos, de discriminadores, de transfóbicos, assim por diante. E no item 2, subitem 2, fala da construção de narrativa. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos, no que nós já até abordamos, né? Eles é de um jeito, mas não aceita. Tem aquele corpo, mas não aceita. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente,
Existe terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isto é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento do corpo errado. Do outro lado, em 2017, a Associação de Pediatria Americana, American College of Pediatrics, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, mente com o sexo anatômico, que é o corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminilizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa, ou seja, não tem o menor fundamento científico. Mas ele se acha no direito de modificar, de querer ser aceito à força, embora vá de encontro à ciência, agora não é nem mais contra a religião. Ele está indo de encontro à ciência, ao científico. E querem que aceitem, eles criticam tudo, mas não querem ser criticados. Esta é a realidade. Eles tentam até modificar o vernáculo para ser aceitos. Estão tentando criar até uma linguagem neutra, ou seja, tanto mulher como homem, as terminações das palavras não servem. Aí, ao contrário do que existe na língua hebraica, eles querem fazer na língua portuguesa o inverso, uma linguagem neutra, ou seja, não tem, porque na língua portuguesa, de modo geral, as palavras femininas terminam em A e palavras masculinas terminam em O. Geralmente, nem sempre, há exceções. O que é que eles querem? Acabar com isso. Observa em que ponto chega essa ousadia. Querem alterar até a língua portuguesa. Estão querendo criar uma linguagem neutra. Uma terminação, por exemplo, IS. Papis, mames, veja que isso aí já é uma espécie de doutrinação. Tudes, ao invés de dizer toda para a parte feminina ou todo para o masculino, se diz tudes, que serve para ambos. Chega até a ser engraçado, né? Mas vocês vejam que mentalidade. Isto é resultado, infelizmente, de uma atuação maligna na mente das pessoas que não conhecem a Deus. Mas que a palavra de Deus, única regra de fé e prática de nós crentes, possa também alcançar essas pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanhou até aqui e que você tenha, ore por essas pessoas, por essas militâncias, por esses movimentos, orem por eles, para que eles possam despertar e chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém?